Shalom, shalom. Olá, meus irmãos. Eu sou o capelão Alexandre Costa e antes de darmos início à nossa reflexão, eu quero te convidar a inscrever-se em nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395, a curtir, a compartilhar e também a ativar o sininho das notificações. E a bênção de Deus para o seu dia está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 1 em diante, que diz assim o nosso texto: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis de modo digno da vocação com que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Meus irmãos, a cidade de Éfeso era um centro comercial e religioso no mundo antigo, dominado pelo culto à deusa Diana, em meio à idolatria, à imoralidade e confusão espiritual. A igreja fundada por Paulo, ela crescia, ela florescia como uma luz em meio às trevas. Com tudo isso, as diferenças culturais entre judeus e gentios, as influências do paganismo e o conflito interno ameaçavam a unidade do corpo de Cristo. Por isso, Paulo, preso em Roma, escreve esta carta com o coração ardendo em zelo pastoral. Ele não apenas ensina doutrinas, Paulo, clama por uma vida transformada, coerente e com uma postura de acordo com o evangelho que Jesus Cristo nos ensinou. E a pergunta que nos fazemos aqui é: temos vivido conforme o que o evangelho ensina, de acordo com o evangelho é pregado, ou de acordo com o que o mundo tem influenciado? E deste nosso texto, meus irmãos, podemos extrair aprendizados importantes para a nossa vida. A primeira lição é que viver em unidade é fruto de humildade e amor. Quando a igreja está em unidade, ela vive, por isso é fruto de humildade e amor. Paulo ele começa o capítulo chamando a igreja à dignidade da vocação. Ele nos lembra que não existe unidade sem humildade e não há comunhão sem amor. A verdadeira maturidade espiritual, ela se revela na forma como tratamos uns aos outros. E a pergunta que nos fazemos é: como temos tratado os meus irmãos? Efésios capítulo 4, verso 2 diz: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. O Espírito Santo é o vínculo da paz. Cabe a nós preservar o que ele gerou com atitudes que expressam o caráter de Cristo. A segunda lição que podemos apresentar com esse texto é que o corpo de Cristo cresce através dos dons e do serviço. Meus irmãos, Paulo revela que Cristo concedeu dons ministeriais, tipo apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com um propósito claro. Efésios capítulo 4, verso 12, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, e não para ser servido, mas sim para servir. A igreja, meus irmãos, não é um palco. A igreja é um organismo vivo. Cada membro tem uma função. Quando cada um serve no seu lugar e no lugar certo, o corpo cresce em amor, o corpo cresce em maturidade e o corpo de Cristo cresce em propósito. Deus, ele não nos chamou para competir, mas para cooperar um com o outro. A terceira lição que podemos aplicar desse texto, que é importante: despir o velho homem e revestir-se do novo. Nos versos 22 a 24, Paulo confronta a igreja sobre a necessidade de abandonar a velha natureza. E assim também nós somos confrontados. Efésios capítulo 4, versículo 22 ao 24, diz assim: quanto à antiga maneira de viver, fostes ensinados a despir-vos do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a vós renovardes no espírito da vossa mente, e a vós revestirdes do novo homem, criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Isso vai significar para cada um de nós que devemos viver não mais segundo o padrão deste mundo,
mas segundo ao Espírito. A mentira, o rancor, a impureza e a corrupção devem ser substituídos por verdade, perdão, pureza e amor. Meus irmãos, ser cristão é viver em mudança real de caráter e propósito, no propósito de agradar a Cristo com o nosso modo de viver. Meus irmãos, será que o nosso modo de viver tem mudado ou ainda temos vivido segundo o antigo homem, segundo a antiga criatura e segundo a carne? Na aplicação prática desse nosso texto, a nova vida é e deve ser visível em nosso comportamento diário. Efésios capítulo 4 ele não é apenas uma exortação teológica, mas um chamado prático. Meus amados, como tratamos o nosso próximo? Como reagimos às ofensas? E como usamos as nossas palavras? E que tipo, meus irmãos, que tipo de palavras temos usado? O apóstolo Paulo, ele encerra o capítulo dizendo, em Efésios capítulo 4, versículo 31 em diante, toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, sejam tirados dentre vós, com toda malícia. Antes, sedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. A nova vida de um servo de Deus, ela se é observada quando escolhemos perdoar, edificar e amar. E é desta maneira que o mundo reconhece Cristo em cada um de nós. Meus amados, se você deseja andar como digno de vocação com que foi chamado, peça hoje, peça agora ao Espírito Santo para revestir sua mente e seu coração com a humildade de Cristo. Que Ele te una ao corpo, cure as feridas da alma e te conduza a viver como instrumento da paz e da edificação. E eu quero te fazer um convite, caso você ainda não tenha feito. Se você ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, faça isso agora. Entregue-se a Ele. Reconheça Jesus como seu único e suficiente Salvador e receba a salvação em sua vida. Amém? Guarda essa palavra em seu coração e que, ao guardar essa palavra, vivamos de uma vida extraordinária com Deus. E não se esqueça de inscrever-se no nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395, a curtir, a compartilhar e também a ativar o sininho das notificações. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.